Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje aqui nós estamos com mais um momento, né, de todos os nossos diálogos, de todas as nossas eh, partilhas em relação a temas importantes para a nossa sociedade, para o nosso município, para o nosso estado, para o grupo que nós participamos, né, para o segmento em que estamos e também participamos. E eu quero desde já agradecer a sua presença, a sua participação, também o compartilhamento que você faz. Compartilhe agora, dá likes, entra no nosso Spotify e dá likes, dá compartilhamento também dos nossos diálogos, dos nossos bate-papos, dos nossos podcasts. Também no YouTube e no Instagram, TikTok, em todas as redes sociais. É importante para que essa mensagem, para que esse diálogo possa chegar a muitos lugares, a muitas pessoas que, de forma, queremos motivá-las e também impulsioná-las para essas causas tão importantes que realizamos. E hoje eu quero conversar com ela. Ela é uma jovem promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduada em Direito Constitucional pela Universidade Católica do Paraná, Universidade Católica de Brasília, e integrante do Grupo de Trabalho de Promoção de Igualdade Étnico-Racial vinculado ao NUPIER, CAOP-DH, do Ministério Público do Paraná. E ela tem uma dedicação acadêmica e profissional à área do direito, com ênfase em igualdade racial, como eu disse, direitos humanos, acesso à justiça, coautora do livro Políticas Afirmativas de Inclusão e Equidade Racial, reflexões acerca do papel do setor público e privado, e então também ela está à frente dos municípios antirracistas desse projeto maravilhoso. Quero chamar diretamente de Pitanga, aqui no estado do Paraná. Seja bem-vinda, doutora Amanda Ribeiro dos Santos. Muito bem-vinda, doutora. Prazer, uma honra. Obrigada, Eduardo. Obrigada por esse espaço, de estar aqui conversando a respeito de assuntos tão importantes. E é uma satisfação essa troca, essa partilha, o acompanhamento, o contato que eu tive com você durante o projeto dos municípios antirracistas. E tudo isso nós podemos sempre continuar juntos e trabalhando em prol do social, da igualdade racial. É uma causa tão importante, doutora Amanda, para todos nós que somos negros e negras, pretos, pardos, né? E no Paraná nós somos 34% dessa população, dessa parcela dessa população, quase 4 milhões, né, de pessoas no estado. E eu sei que a senhora também que vem de Brasília e tem todo este conhecimento acerca não só do Paraná, mas de Brasília e do Brasil, né? E como uma promotora de justiça, como eu disse aqui, né, uma jovem, né, também mamãe, né, mamãe que faz um trabalho tão importante para nós. E antes de tudo isso, eu queria saber, doutora, onde que foi esse despertar, né, tão importante para essa causa, para esse segmento e para a área do direito, né? A Amanda, Amanda quer dizer amando de Deus, né? Então, a etimologia da palavra. Então, né, da onde veio todo esse desejo, essa inspiração em transformar nossa sociedade? Bem, lá na faculdade, após o fim da faculdade, na pós, eu estudei muito sobre políticas públicas. E ao estudar sobre políticas públicas, eu vi a ausência de igualdade racial na grande maioria das políticas que são pensadas. Não há um debate acerca da igualdade racial. Entrando no Ministério Público, da função, pensando na função essencial do Ministério Público, eu pude pensar que nós, dentro da instituição, temos um trabalho enorme a ser feito, e essa construção, desde quando entrei na instituição há quase 8 anos, eu tenho buscado fazer esse trabalho, essa atividade, sensibilizar as pessoas para essa temática, porque muitas vezes essa temática ela não é vista, não tem uma sensibilidade a respeito dessa temática, uma conscientização da importância, e conversando, fazendo grupos de trabalho,
nos unindo com as demais instituições, o Poder Executivo, Legislativo, Poder Judiciário, de fazer uma grande frente de trabalho em prol da igualdade racial. Eu vi também que, doutora, que a senhora foi coautora do livro Políticas Afirmativas de Inclusão e Equidade Racial, com essas reflexões acerca do papel do setor público e privado. E como a senhora muito bem trouxe, ainda nós vemos uma ausência, né, do processo de garantia de direitos, que a gente vem lá desde a Carta Magna para os tempos atuais. E vemos também ainda muitos casos de racismo, como temos, por exemplo, no esporte, em alguns outros segmentos, né? Como que essa correlação, trazendo, né, para esse nosso bate-papo também, essa questão do papel do setor público e privado, né? São duas áreas, primeiro setor e segundo setor, né? E aí também tem o terceiro setor que abarca as questões, né, das organizações da sociedade civil, na questão do advocacy, da militância em relação a esses segmentos, né, que são as minorias, mas que por sua vez é a maioria da população, né, doutora Manan? Eu vejo, tanto no setor privado quanto no setor público, que nós temos que tratar das ausências. Nós não estamos presentes na maioria dos espaços, não há pessoas negras participando da formulação de políticas públicas, não há pessoas negras à frente de grandes empresas, de grandes corporações, e essa ausência deve ser questionada, porque nós, pessoas negras, não estamos nesses espaços. E a partir daí, medidas devem ser tomadas para que essas ausências elas deixem de existir, para que mais Amandas, mais Eduardos possam falar diretamente de tudo que é essencial na sociedade, possa trazer as vivências da população negra, que nós temos um histórico nesse país, e esse histórico ele precisa ser debatido de anos de escravidão, anos de ausência de políticas públicas, anos de ausência de um olhar diferenciado para a população negra, qualquer tipo de ação afirmativa. Quando se fala de ação afirmativa, há um grande questionamento acerca das cotas, mas por meio das cotas que essas ausências vêm sendo supridas, que as pessoas vêm acessando o espaço público, as universidades públicas, e essas pessoas saem desses espaços qualificadas e capacitadas para entrar nos espaços privados, que há até muito pouco tempo era exclusivo destinado às pessoas brancas. E isso precisa ser dito para que a gente realmente possa enfrentar o problema do racismo na sociedade brasileira. A questão da desvalorização da imagem, da honra da pessoa negra, tem e essas causas precisam ser debatidas, para que as pessoas olhem para uma mulher negra e pensem que essa mulher negra pode ser uma ocupante de um cargo muito superior dentro de uma corporação e ela não está vinculada ou restrita ao serviço como empregada doméstica, e a maioria das pessoas pensam assim. Isso é muito importante a gente pensar nessas ausências e de construir políticas e medidas para que essas ausências desapareçam e tenham uma igualdade na nossa sociedade. Isso aí, doutor. Nossa, a gente se sente bem motivado e também, né, contemplado com essa tua fala, porque hoje, né, ainda infelizmente nós vemos, né, uma sociedade, né, racista, que faz o processo de acepção de pessoas. Recentemente a gente vem vendo vários quadros que estão acontecendo no esporte, mas também, por exemplo, aquela senhora que há muito tempo estava trabalhando na casa, né, de um juiz no Rio Grande do Sul, que ficou separada de sua família, em estado análogo à escravidão, e muitas pessoas acabam dizendo também, mas isso é mimimi, não existe, é muita, né, falácia. E nós sabemos, como recentemente também outros quadros, né, de racismo, processo de blackface, quantas mazelas nós temos ainda que lutar para combatermos, né, esse racismo. Racismo estrutural, o racismo religioso, que aumentou 83%, o racismo, né, ao esporte. Doutora, como é que a senhora vê esse nosso futuro nessa luta,
né? Porque parece que quanto mais nós caminhamos, como diz, né? Mais assombração aparece no dito popular e a gente, né? Não pode se cansar dessa luta, né? Dessa batalha. Sim, e Eduardo, você falando desses casos de pessoas que são escravizadas nos tempos atuais, eu tenho uma história de uma tia que passou a vida inteira dela como empregada doméstica de uma família, morando no quartinho de empregada, e ela mal conseguia sair aos domingos para nos visitar. Isso lá na capital, no Distrito Federal. Ela passou a vida inteira servindo a esses patrões e ela só conseguiu se desvincular com o falecimento da patroa, e ela tinha aquele vínculo afetivo de cuidar, não poderia conviver com a própria família, porque estava naquela prisão mesmo emocional de permanecer naquela família e de não entender que ela tinha os direitos trabalhistas mínimos, de sair, de viajar, de ter férias. Esses casos são muito recorrentes e a gente precisa mesmo refletir a respeito disso, o que fazer. E por que isso acontece? É justamente essa questão da desumanização das pessoas negras, de não ter um valor, uma honra ao trabalho das pessoas negras, e você deve até saber quantas vezes uma pessoa negra ela é chamada para uma palestra, por exemplo, e cogita-se que essa pessoa não receba por isso. Ela fale de igualdade racial, que ela traga um letramento racial para aquela empresa e cogita-se que ela não receba por aquilo. Algo que não é pensado para uma pessoa branca, algo que jamais será tratado ou apresentado para uma pessoa branca. E isso vai, de alguma forma, refletindo nos mais diversos espaços. No futebol, nós vemos, por exemplo, um jogador xingando outro jogador com xingamentos racistas, se coloca mesmo no lugar de superioridade, que aquele jogador, por um erro, ele tem que ser desumanizado com xingamentos racistas. Ou quando a gente entra numa loja e o segurança nos segue, você deve ter relatos, ou já deve ter percebido de quantas vezes entrou numa loja e o segurança te seguiu para saber se você não ia subtrair nada de dentro daquela loja. E essas coisas a gente tem que falar, continuar falando, porque infelizmente muitos ainda falam que é mimimi, que é algo que nós reclamamos, mas vivenciamos isso todos os dias. Infelizmente, todos os dias tem um relato ou alguma situação que eu sou colocada ou num lugar de não humano ou de questionar minha capacidade técnica, questionar meu conhecimento, minha experiência. E tudo isso porque vem desse histórico nosso, desse histórico muito cruel. Eu preciso que seja dito um histórico brasileiro, que foi cruel, que tem uma tentativa de apagamento, mas a gente não pode deixar até para que não mais aconteça. E esse momento aqui de debate entre nós dois é importantíssimo. Muito bem, doutor. E acho que por isso que também a senhora está à frente. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho e eu fico muito feliz de, lógico, enquanto estava na secretaria, ter participado desta linda parceria que não é mais um projeto, porque ele é realidade, município, essa ação município antirracistas, né? E eu queria que a senhora falasse, apresentasse, depois nós vamos colocar aqui também na tela, né, os acessos, né, o link de acesso, mas como que nasceu essa ação e esse projeto, né? Porque eu sei que a senhora tem um carinho especial, porque nós estamos justamente a partir dessa ação, motivando que os gestores públicos, né, tomem essa iniciativa aqui no estado do Paraná. Esse projeto ele veio depois de várias ações, tanto no Ministério Público do Estado do Paraná, como também uma inspiração do Ministério Público de São Paulo, com a ajuda do nosso Conselho Estadual de Igualdade Racial e também com a Secretaria de Igualdade Racial. Você nos ajudou bastante por meio de palestras, letramento racial dos gestores. E esse projeto ele vem para conjugar todas as ações que já foram realizadas no Ministério Público, em relação, por exemplo,
as ações afirmativas municipais. É um projeto, ele fez com que os municípios aprovassem leis prevendo ações afirmativas municipais, e um outro projeto também de acompanhamento das leis 10.639 e 11.645. Elas tratam a respeito do ensino afro-brasileiro nas escolas indígenas, e juntando todas essas ações, pensamos numa ação muito maior, denominada hoje municípios antirracistas, para que os gestores tenham metas, tenham atividades previstas e para que eles possam cumprir e realmente consolidar uma política antirracista no município. Entre elas, além das ações afirmativas e a fiscalização das leis 10.639 e 11.645, pensando também numa política de saúde destinada à população negra, a capacitação da sua imprensa para que possa orientar a população local a respeito da política antirracista, também de orientações e letramento racial, pensar também na adesão ao Sistema Nacional de Igualdade Racial e tantas outras, porque os municípios, nós identificamos que os municípios, eles têm a intenção de realizar, de consolidar uma política antirracista, mas tem uma dificuldade em razão desse histórico de silenciamento, dessa ausência de uma doutrina, de uma política a respeito da igualdade racial. E o projeto vem com a união de esforços justamente para proporcionar esse espaço de construção da política antirracista. Muito bem, e aí a pergunta é, doutora, como é que funciona esse projeto, né? Porque eu sei que tem as questões dos selos, o certificado, o selo ouro, prata, bronze, e também, né, por exemplo, eu sou uma organização da sociedade civil, eu sou uma empresa, eu posso participar de alguma forma desse projeto? Ou o primeiro passo são os municípios, tão somente? Como é que funciona todo esse fluxo logístico no projeto, vamos dizer assim? A adesão é dos municípios, mas sabemos que os municípios dependem da sociedade civil organizada, e os municípios, conforme o seu porte, eles têm metas a cumprir. Municípios menores vão cumprir metas em número menor e municípios maiores metas em um número maior. E assim, essas metas, elas vão proporcionar a concessão de selos, categorias ouro, prata e bronze, para que os municípios possam realmente fomentar e formalizar a política antirracista local. As pessoas interessadas da sociedade podem até procurar os seus municípios, auxiliar, porque, por exemplo, uma das metas é a constituição do Conselho Municipal de Igualdade Racial, e o Conselho depende da participação da sociedade, depende mesmo de uma inclusão social dessa discussão, e todas as metas elas vêm pensando na adesão do município e da conscientização local, e essa conscientização, por consequência, gera a participação social, gera a mobilização social dessa sociedade, essa construção e um olhar diferenciado para essa temática tão essencial. Que bacana, doutora. E falando ainda do projeto também, eu queria que a senhora já deu algumas ideias, né, para os municípios, né, de uma ação, ou quem é o responsável lá no município, que eu, enquanto sociedade civil, ou eu, enquanto organização da sociedade civil, né, posso buscar para também parcerizar com o município, né, e com a minha escola, com a minha associação de bairro, com Lions, com Rotary, outros clubes de serviço que às vezes, né, nós temos no município que são organizados, que querem fazer um trabalho. Como é que eu faço essa articulação? Tem alguma possibilidade nesse sentido? Dentro do município, o órgão responsável é o prefeito, é a prefeitura. A maioria dos municípios, nós verificamos a participação da Secretaria de Administração, mas outras secretarias também participam. Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde.
Na verdade, nós buscamos justamente isso, a participação de todas as secretarias, cobramos diretamente do prefeito e geralmente da sua secretaria de administração, mas a ideia é que todas as secretarias participem e participem de forma conjugada, para que a temática ela tenha um trânsito em todas as pastas, até porque temos que pensar na política da educação, temos que pensar na política de saúde, na política social, na política cultural, e todos podem, de alguma forma, participar e contribuir, principalmente na realização de eventos culturais, por exemplo, de feiras, de eventos, rodas de conversa. Todos podem participar e podem acrescentar a política local. Isso é interessante. Então, assim, ó, depende também de cada um de nós, né, enquanto cidadão, enquanto cidadã, que faça esse trabalho tão importante de lutarmos e combatermos o racismo estrutural, o racismo religioso, o racismo recreativo, em todas as instâncias, né? E aí, doutora, se eu também, aproveitando aqui a oportunidade, né, e sei que a senhora pode nos orientar, sofro algum caso de racismo, né? Como é que eu devo agir, né, enquanto cidadão ou enquanto a pessoa que está sofrendo também essa situação de racismo ou de injúria ou de discriminação racial? Então, se a senhora puder explicar também as diferenças, né, porque seria interessante também para quem está nos acompanhando. Em caso de racismo, vocês podem procurar diretamente a Promotoria de Justiça da sua localidade, ter uma conversa com o promotor, com a promotora de justiça, relatar tudo o que aconteceu. Pela Secretaria de Igualdade Racial foi lançado, inclusive o Eduardo, que apresentou esse número para falar do racismo. É importante relembrar que há um número único no Estado para a denúncia de racismo, mas vocês também podem, como eu já disse, procurar a promotoria de justiça, fazer um relato diretamente ao promotor, à promotora de justiça, a respeito do seu caso sofrido, e se também se sentir à vontade, pode procurar diretamente um núcleo especializado do Ministério Público do Estado do Paraná, que é chamado o NUPIER, do qual eu faço parte. Há vários colegas que trabalham nesse núcleo e também podem auxiliar, fazer o encaminhamento dessas denúncias, tanto para responsabilização criminal, como responsabilização civil no âmbito coletivo, e orientar eventual responsabilização também com a repercussão individual, e assim promover a responsabilização de todas as pessoas que ainda insistem em atos racistas. A injúria racial é aquela ofensa diretamente à pessoa, de maneira individual, quando há um xingamento muito comum, como macaco, por exemplo, a pessoa diretamente ofende outra pessoa, nós tratamos como injúria racial. E há também os outros atos previstos na legislação quando há uma exclusão coletiva de toda a coletividade, da pessoa negra, como a entrada num restaurante, acesso ao emprego. Também há tratamento na legislação a respeito disso e pode ser também denunciada essa situação, tanto na Promotoria de Justiça, como no núcleo especializado do Ministério Público, como eu já disse, e também tratado nesse canal único que foi apresentado pela Secretaria de Igualdade Racial. E o importante é que não se cale. Eu sei que é difícil relatar a respeito de uma violência racial sofrida, eu sei que muitas vezes o sistema de justiça não oferece aquela confiança à vítima diante das suas formalidades, diante da sua burocracia, mas saiba que os procedimentos são necessários em razão de algumas previsões legais, mas os promotores eles estão capacitados para receber essa denúncia e dar o encaminhamento devido. Não se calem, temos que promover a responsabilização cada vez mais dessas pessoas para que não tenhamos mais racismo na sociedade. Muito bem, a gente sabe também, né, doutora, se naquele momento você, né, passou por uma situação, passou não, está passando por uma situação, gente, tem que chamar a polícia, é 190, né? Imediatamente. Vocês viram agora, né, recentemente, num jogo, numa partida de futebol, né, um jogador que foi, né, preso naquele momento que ele cometeu o ato, né, ali de racismo.
não é? Então é 190. E se você quer denunciar, até pode também fazer, às vezes, alguma pessoa que você viu de forma anônima, você pode ligar também no 181, né? E fazer também essa denúncia, né? E isso pode ser também de forma anônima. Então, como muito bem disse a nossa doutora Amanda, quero até E colocar aqui, ó. lembrar também de Pode falar, isso, doutora. de pensar nas testemunhas, de, se for o caso, e conseguir registrar por meio de vídeos, por meio de áudio, tudo que lembrar a respeito de prova do ato racista será essencial na responsabilização. Muito bem, então denuncie, não silencie o racismo. A doutora Amanda aqui falou e eu fiz questão de colocar aqui essa tela, porque assim nós não podemos nos calar diante de tantas atrocidades que já passamos, que o nosso povo negro, preto, pardo passou e passa, né? E nestes casos que acontecem, não tenha dúvida nenhuma, pegue o seu celular, como a doutora disse aqui, e eu reafirmo, filme, grave, né, tire fotos, tudo isso é importante, é prova inequívoca, né, doutora? Prova inequívoca Sim. que você passou por essa situação de racismo. Minha doutora Amanda falava assim, Eduardo, você já deve ter passado por diversas situações. Já passamos, né? Quer dizer, passo e continuamos passando e vamos passar, mas aí é justamente o momento que nós temos que nos posicionar, né? Não admitir, né? Nenhuma brincadeira, nenhum ato racista, porque assim, de fato, não é mimimi. De fato, nós estamos, né, passando por essa situação e é constrangedor, é muito constrangedor, nos abala, né, vai contra todos os princípios, né, que nós temos pautados para a nossa sociedade e também naquilo que é a nossa garantia, né, de direitos, que é justamente a liberdade que nós temos, né, de ir, de vir, liberdade de expressão, de ser quem a gente quer ser, né, doutora Amanda? E como a gente diz o ditado popular, né, nós trabalhamos, pagamos nossas contas e não nos pagaram a dívida histórica ainda, que é a reparação que a gente tem que falar. Né? Se for falar de reparação, ainda dá um outro programa, né, aqui. Mas eu quero muito agradecer, doutora A Amanda. gente Não tem que sei se tem pensar mais também algum que ponto. não, só em relação a denunciar, para que as vítimas não realmente não deixem de lado essa questão da denúncia. É muito comum que a vítima ela passe a acreditar naquele relato, passe a acreditar naquelas violências, naquelas injúrias por mais tempo. Quanto mais tempo passa, mais a vítima fica sensibilizada, fica fragilizada diante desse cenário e realmente, quanto antes denunciar, quanto antes buscar a responsabilização desse agressor, será essencial para a construção da sua autoestima, de perceber como é um ser humano com direitos, com liberdades dentro da sociedade. E realmente nós não devemos mais deixar passar nenhum tipo de injustiça, como a injustiça racial. Muito bem, doutora Amanda, diretamente de Pitanga, aqui no estado do Paraná. Eu quero lhe agradecer Centro por do este Estado. bate-papo. Oi? Oi, doutora, não Centro do entendi. Estado do Paraná. Centro do estado, isso, centro do estado. Pertinho, né? Daqui de Curitiba para Pitanga são umas 6 horas, né, doutora? 4, 5, 6. Exatamente. 5, 6 horas, depende. Agora nós estamos com obras nas estradas, na região, às vezes demora um pouco mais. Mas é uma Muito região bem bem. acolhedora, quem quiser visitar a região será muito bem acolhido. O pessoal agora no frio tem diversos pratos típicos, vários eventos, serão bem felizes aqui na região. Muito bem, doutora, muito obrigado por este momento que a senhora nos possibilita. Eu sei que sua agenda também é bem demandada, né, por aí, não só com a população negra, mas também com a população indígena, entre outras causas que a senhora também está e defende. E em nome de todo o nosso movimento, nossos grupos, nosso povo negro, preto e pardo, eu lhe agradeço, né, por todo o trabalho que a senhora vem fazendo e desenvolvendo, né, para todos nós. Muito obrigado, doutora Amanda.
Eu que agradeço esse espaço, essa partilha, essa conversa. Sempre é bom para nos fortalecer. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Compartilha este vídeo, por favor. Mande para todos, para todas, né? Dê like, entra no Spotify, entra no YouTube, no Instagram, no TikTok, estão, né? Todos esses canais vai ter lá esse vídeo, esse nosso bate-papo para que você possa compartilhar com muitas pessoas que precisam escutar todas, né, essas dicas, todos esses toques e também todo esse processo que a doutora Amanda hoje aqui nos traz. Muito obrigado, conto com você, vamos juntos, tchau, tchau.